Olá pessoal, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu quero confessar que bateu saudades do Fora Collor. Aquela época dos caras pintadas, jovens, pessoas bonitas, idosos, crianças, com feito a dedo mesmo, uma faixa verde e amarela aqui, com tinta guache, essas tintas escolares para pintura a dedo, enfim, Brasil afora, de norte a sul, de leste a oeste, gritando e bradando unisonamente e de forma ordeira, de forma pacífica, Fora Collor. Era uma nação coesa, uma nação unida, todos em bem do interesse comum, do bem do próprio país, coisa que o dito cidadão não tinha interesse, muito pelo contrário, ficou provado por A mais B na justiça, junto à Polícia Federal, junto ao Ministério Público e, enfim, junto a todo o Poder Judiciário, que existia uma quadrilha no governo com mais de 100 pessoas associadas, era uma associação para o crime que não tinha interesse nenhum pelo bem do país, como a coisa vem se repetindo ano após ano, eleição após eleição. Mas naquela época o lado bom era que, como eu já disse antes, o Fora Collor era uníssono, o povo brasileiro estava coeso em defesa do interesse da pátria, em defesa do interesse da maioria. Diferentemente do que aconteceu lá em 2015, quando houve o impeachment da Dilma. Milhões de pessoas, inclusive eu, participei de no mínimo 3 passeatas do Fora Dilma, porque nós já estávamos cansados, veja bem, estávamos cansados da incompetência, da ingerência, da corrupção alastrada, arraigada no governo petista. Lógico que não era só o PT que estava mamando nesta vaca gigantesca que se chama Brasil. Tinha outros partidos, partidinhos de quinta categoria, partidos de aluguel, enfim. A quadrilha era grande e isso ficou provado aí na Operação Lava Jato e em uma centena ou mais de outras operações correlatas, coligadas ou não. Mas teve a turma do mimimi da época, a turma do pão com mortadela, que ganhava R$30 por dia e mais um pão com mortadela para fazer o mimimi. Principalmente quando o Lula foi preso. Aí a coisa, aí o caqui azedou mesmo, porque a turma do mimimi da esquerda, do petismo, a turma do pão com mortadela, que nos chamavam de coxinhas, nós que fizemos a passeata contra a Dilma, e que culminou, obviamente, com a cassação dela, que diziam que era golpe. Aliás, até o próprio atual eleito ao cargo de presidência, continua insistindo que é golpe, que foi golpe, enfim. Agora, o que tem tudo isso em comum com os inconformados com a derrocada do Bolsonaro, com a derrota nas urnas do Bolsonaro? Estão dizendo que foi golpe, vejam bem. E eu vivo comparando as duas turmas, aliás, os dois candidatos, Bolsonaro e Lula, vivo dizendo que são farinha do mesmo saco, assim como bolsonaros e lulistas, lulopetistas, PT-lulistas, enfim, é tudo farinha do mesmo saco também. A turma do mimimi, a turma da choradeira. E hoje a diferença é que quem está chorando, alguns são porque vão perder, achavam que iam ganhar eternamente um benefício de R$1.000 por mês sem fazer nada do governo federal. Na realidade, como eu já disse em outros vídeos, esse milão por mês foi dado só até o fim do ano. Mesmo que o Bolsonaro fosse eleito, esse milão, a mamata ia acabar a partir de janeiro. Para bolsonarista que acusa
os eleitores do Lula e do PT de só votar no Lula e no PT por conta da mamata, do Bolsa Família e outros benefícios sociais, eles também estão reclamando, chorando, desesperados, fazendo piquete em porta de quartel, em beira de estrada, porque estavam achando ingenuamente que iam continuar recebendo isso ad eternum, ou seja, por toda a eternidade, ou pelo menos pelos próximos 4 anos, caso o Bolsonaro fosse reeleito. Mas não, o projeto de comprar voto dele, o estelionato eleitoral para dar milão para taxista e para caminhoneiro, só é válido até 31 de dezembro deste ano, que isso fique bem claro para quem ainda não percebeu isso, para quem ainda não sabe disso. E da mesma forma, a redução de impostos, de tributos federais, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, o CID, combustíveis, são tributos federais que sobrecarregavam demais o valor dos combustíveis, do álcool, do etanol, da gasolina, do diesel, do gás automotivo. Também esse benefício só foi concedido por lei e pelo atual ocupante da cadeira da presidência, não necessariamente o atual presidente, que isso fique bem claro, é minha opinião, respeito às opiniões em contrário, só está previsto até 31 de dezembro deste ano. Mesmo que o cara fosse reeleito, o que não foi, a mamata acabaria para todos nós, infelizmente, a partir de 1º de janeiro. A partir de 1º de janeiro, se o Bolsonaro não fosse eleito, ia acabar a mamata. Com o Lula eleito, vai acabar do mesmo jeito, quer dizer, não vai mudar nada. Enfim, vai subir não por culpa do Lula, mas porque o Bolsonaro só previu, ele só tinha o interesse de comprar voto, porque ele em nenhum momento esteve à frente dos outros candidatos na pesquisa, então ele fez esse negócio só durante as eleições e até o fim do ano, que fique bem claro isso. Então, ficou bem claro também, espero eu, que o pessoal do mimimi não é por patriotismo, como eu já disse em outros vídeos, não é por patriotismo que eles estão se enrolando na bandeira do Brasil, nem vestindo verde e amarelo, nem gritando viva Bolsonaro, nem elogiando o Bolsonaro. É porque vão perder o benefício de R$1.000 por mês. Eles achavam que ia ficar ganhando milão para sempre, não iriam, mesmo, como eu já disse, mesmo que o Bolsonaro fosse reeleito. Até porque é dinheiro público, não é dinheiro do Bolsonaro, nem o dinheiro que ele acumulou com os filhos dele, lá só em imóveis, mais de 66 milhões ou mais, é deles. Se a justiça não tomar, se eles não conseguirem provar a origem do dinheiro, se a justiça não tomar, vai continuar sendo do clã Bolsonaro. Ele, a mulher, a ex-mulher e os 5 filhos. É deles, não é? E de lá eles não tiraram um centavo para o povo. Eles estão usando o dinheiro público, o dinheiro de imposto que todos nós pagamos para comprar voto. É isso que o PT sempre fez e é isso que o Bolsonaro também fez. Não teve criatividade nenhuma, aliás, no atual governo, se é que dá para chamar isso que aí está de governo. Eu chamo de desgoverno, assim como o governo petista também era um desgoverno que levou o Brasil só ladeira abaixo. E não posso aquecer com as opiniões em contrário, se é que me entendes. Então, esse mimimi dessas carpideiras, como eu já disse, é por esses motivos já expostos, ou ainda por afinidade ideológica, e, como ficou bem claro, por interesse mera e exclusivamente pessoal, não é por patriotismo. E se iludir, achar que o Bolsonaro defende a família, os bons costumes, a moral, e etc. e tal, é tudo falácia, é tudo embuste, é tudo engano. Se ele defendesse isso, ele nunca ia fazer rachadinha, não ia permitir que os filhos dele
fizessem rachadinha, não ia contratar funcionário fantasma nos 27 anos que ele foi deputado federal, não ia permitir que os filhos fizessem a mesma coisa, não teria amealhado uma fortuna milionária durante esses 27 mais 4, 31 anos de carreira política. Aliás, ele provavelmente seria sargento lá do exército, nem teria entrado na política. Ou talvez tenente, não sei. O cara parou no capitão e foi expulso, ou foi convidado a sair, tanto faz. Então, eu não sou contra a pessoa do Bolsonaro, nem contra as pessoas dos filhos deles, mas eu sou contra todos eles na política, porque eles já provaram inúmeras vezes, por A mais B, mais C mais D, por todas as equações possíveis e imagináveis, que não servem para defender o interesse público, porque a ele só interessa defender o próprio interesse. Da mesma forma que os caras que estão com mimimi aí. Aliás, é muito semelhante essa turma que está aí com mimimi com aquele pessoal do Lula Livre, que acampava aqui na República de Curitiba, na nossa cidade, na nossa república aqui, na frente da Polícia Federal, ficaram acampados ali, comendo pão com mortadela e recebendo, acho que R$300, não sei, disseram aí que eles recebiam R$300 por mês, ou por dia, ou por semana, não sei, ou a cada 10 dias, para ficar ali com mimimi, Lula livre, Lula inocente, tudo palhaçada, tudo pataquada, tudo embuste. Eles estavam ali por interesse próprio, enfim. E para ficar bem mais concretizada a semelhança entre a turma do mimimi de agora, que não acertou a derrota, não aceitou, melhor dizendo, não aceitou a derrota do Bolsonaro nas urnas, é que eles também, não sei o que estão comprando mas eles estão sendo bancados, segundo a própria justiça, e a imprensa já denunciou, estão sendo bancados por empresários bilionários para ficar na porta de quartel fazendo mimimi. Então o procedimento, o modus operandi, como se diz na linguagem policial, é exatamente igual. Estão recebendo, não estão ali de livre e espontânea vontade, como faria alguém por patriotismo. Estão ali defendendo interesses pessoais e de grupos econômicos e recebendo para isso. Estão sendo bancados, recebendo infraestrutura, comida, marmitex, um extrinha para comprar cigarro, tomar uma cachaçinha no fim do dia, uma cervejinha. Estão recebendo uma cervejinha ali para ficar de mimimi na beira da estrada, ficar de mimimi na porta do quartel, como eu já disse e vou repetir, por mero interesse pessoal, por afinidade ideológica equivocada e também porque não tem o que fazer. Então, é melhor aceitar a derrota. Eu fui candidato 4 vezes e o máximo que eu consegui foi ser suplente de deputado estadual e suplente de deputado federal. Mas eu não fiquei discutindo a derrota. Aceita que dói menos. É mais bonito, é mais nobre, é mais honroso aceitar que perdeu. Até porque, como eu já disse em outros vídeos também, o Bolsonaro não precisava nem de concorrente, nem de adversário para perder essas eleições. Se ele fosse candidato único, ele não teria nem metade dos votos que teve, porque mais de 40 milhões dos votos que ele teve, seguramente, foi dado por pessoas que não queriam, que votaram nele, não porque queriam ele como presidente, porque não queriam o Lula, então para anular a votação do Lula. E o inverso é verdadeiro também, mais de 40 milhões de votos que o Lula recebeu, ele que não fique se achando, nem o que os petistas fiquem se achando, mais de 40 milhões de votos que o Lula recebeu, não foi porque o povo quer que o Lula volte. O povo que 90% do povo, ou 70%, ou 51% que seja, quer o Lula na cadeia e devolvendo tudo que roubou. Mas como a gente só tinha malditamente essas duas opções no segundo turno, porque não existe uma terceira via ainda, quem votou no Lula, mais de 40 milhões dos votos que o Lula recebeu, repetindo,
é porque esse povo não queria o Bolsonaro. Porque pior do que ladrão é o cara ladrão e debochado, que fica debochando da desgraça alheia, de quem morreu de Covid, de quem está com Covid, de quem perdeu parente com Covid. Então isso é muito triste. Então, por isso que o Lula ganhou, porque a maioria das pessoas, embora indignadas com os dois, preferem o cara que é ladrão, mas pelo menos respeita a vida das pessoas. Agora, o que é ladrão e não respeita a vida das pessoas, obviamente não merece ser reeleito. Que isso fique bem claro, para que não haja dúvida. E se alguém tiver mais alguma dúvida, não das pessoas que estão me vendo e ouvindo, porque estão se divertindo com esse vídeo, né? E concordam comigo, em sua maioria, se não na totalidade. Que até eu perdi o raciocínio, desculpa. Que fique bem claro, repetindo, que, bom, é isso, ficou claro. Que fique bem claro, repetindo, vou repetir de novo, que não é para quem está me vendo ou ouvindo, mas para essas pessoas que ficam de mimimi, essas carpideiras, que ficam chorando, que receberam para ficar chorando Lula livre, é golpe contra Dilma, agora estão chorando que o Bolsonaro, contra o STF, vejam bem, contra a imprensa, a Rede Globo, William Bonner, e contra as urnas, esse povo que está de mimimi contra quem não tem nada, contra o Mensageiro e o Mexicano, digamos assim, com todo respeito a essa dupla maravilhosa que fez parte da nossa história, foi só uma metáfora. Quem está acusando, culpando o Mensageiro pelo crime que os outros cometeram, são pessoas equivocadas, são pessoas fanáticas, sem qualquer capacidade de discernimento, e que talvez não entendam que esse vídeo que eu mandei, se um dia for mostrado para algum deles, se um dia eles tiverem vontade, paciência de assistir até o fim, que se for necessário eu desenho tudo isso para eles, para as carpideiras do mimimi, tá certo? Porque eu acho que eu fui até demasiadamente repetitivo. Enfim, peço desculpas também por isso, tá certo? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. Por favor, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, gratidão eterna por me ter paciência comigo, careca chato e feio. Enfim, um grande abraço, beijo no coração, sucesso, sorte na vida e que Deus nos livre de vigaristas no poder no futuro, tá bom? Por enquanto ainda não nos deu esse presente, mas vai nos dar, tá bom? Um abraço, tchau!